Boa noite, boa tarde a todos. Ainda não estamos na noite, mas enfim. Hoje o tema que vamos conversar é sobre remoção de cerume. Esse tema é um tema que abrange crianças e adultos, também bastante presente em idosos. E do ponto de vista do tratamento do cerume, o que se usa é a remoção do cerume. Nós vamos conversar um pouco sobre os aspectos relacionados ao ouvido, a presença do cerume, algumas questões importantes que devem ser levantadas no momento em que o paciente se encontra na nossa presença. E, obviamente, posteriormente, vamos conversar um pouquinho sobre a remoção propriamente dita, como que se faz, qual é o material usado e qual é a rotina que se usa para completar o procedimento. O objetivo geral é informar sobre uma rotina técnica, como a gente já falou, um procedimento para que se tenha a remoção de cerume dos condutos auditivos externos. Isso deve ser feito sempre levando em conta as considerações relacionadas às características anatômicas e também às características fisiológicas e tudo que envolve o funcionamento do ouvido. Vamos falar um pouquinho sobre anatomia. Eu acho que é importante, é simples, então é importante a gente conversar um pouquinho sobre anatomia. O antigo ouvido, atualmente, do ponto de vista de nomenclatura, mudou. Ele tem uma nomenclatura que foi mudada de ouvido para orelha. E aí, antigamente, o que se já usava de ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno, passou a ser definido como orelha externa, orelha média e orelha interna. Basicamente, quando a gente fala em cerume, nós vamos estar falando da orelha externa. A orelha externa, ela compreende a orelha, propriamente dita, aquilo que a gente vê mesmo, o canal, que é a entrada, e é uma área que tem uma distância de mais ou menos 2,5 centímetros, é um canal circular que acaba no tímpano. Do tímpano para dentro a gente tem uma cavidade. Essa cavidade é chamada de cavidade da orelha média. É uma cavidade aerada, é uma cavidade com ar, uma cavidade oca. Ela é revestida por um tecido respiratório e ela está presente dentro de um osso lateral da cabeça, que chama osso temporal. O osso temporal ele tem uma comunicação para a manutenção dessa aeração, para a manutenção desse ar, dessa cavidade. Esta comunicação ela existe do fundo do nariz até o ouvido médio e ela é feita através de uma estrutura que se chama tuba auditiva. E a outra parte, uma parte que a gente tem no ouvido internamente, chama-se orelha interna, que é propriamente a cóclea, que é o órgão de captação do som, é um órgão auditivo, propriamente dito. E temos também ali o labirinto, que é o órgão relacionado à leitura da posição da cabeça. É o órgão relacionado a captar as variações que a posição da cabeça tem e informar o cérebro sobre isso. Anatomia, a gente pode ver aqui nessa imagem, então como eu mostrei, orelha externa, depois a gente tem a orelha média, está sendo visualizada, e mais internamente a estrutura da orelha interna com a cóclea e o labirinto. Aqui, numa imagem um pouquinho mais aumentada, para que se possa perceber o canal auditivo, apresenta mais ou menos de 2,5 centímetros a 3. A membrana timpânica, a cavidade aerada do ouvido médio, com a nomenclatura atual orelha média, a tuba auditiva, que é o canal que comunica essa cavidade da orelha média com
o nariz. E lá dentro, como eu já mostrei, a orelha interna com a cóclea, parte auditiva, e com o labirinto, que é a parte de leitura da posição da cabeça. Falar um pouquinho de fisiologia. Fisiologia é a função, basicamente a função do canal auditivo é a condução do som, o direcionamento do som externo até o tímpano e, consequentemente, ao que tem atrás do tímpano, que é a orelha média. Na condução do som, é simplesmente o direcionamento, é a captação do som como uma onda, como uma pressão, né? O som ele se desloca no ar através de uma pressão, né? E essa pressão é conduzida da orelha para o canal e, seguidamente, do canal até o tímpano. E a outra função que o canal auditivo externo tem é a proteção das estruturas nobres da orelha média e da orelha interna, né? Aquelas estruturas que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Fisiologia. Existem algumas características dessa pele. É importante falar disso porque essa característica é que vai determinar aí a produção maior ou menor do cerume ou a sua impactação. A pele do canal auditivo ela tem uma característica de renovação. Ela nasce e migra ao longo do tempo e ela sai descamando através da orelha, através do canal para fora do corpo. É uma pele extremamente sensível. Ela é sensível ao toque, ao estímulo tátil. Então, de maneira alguma, se pode colocar alguma coisa lá para dentro. Isso já é feito assim, a natureza é sábia, né? Ela tem muito estímulo doloroso justamente para que se afaste de situações que podem ser nocivas. Ela também é sensível, muito sensível a estímulos térmicos, ou principalmente a variação dos estímulos térmicos. Essa característica é bem importante porque qualquer temperatura acima da temperatura corporal que seja maior que 7 graus, ou seja, 44 graus, ou qualquer temperatura que seja 7 graus a menos que a temperatura corporal, ou seja, 30 graus, vai gerar estímulo de tontura. Por quê? Porque estimula o labirinto, como eu já mostrei na parte da anatomia. Então, água abaixo de 30 graus ou acima de 44 graus vai gerar tontura no paciente quando ele estiver sendo seu ouvido lavado. É bem importante isso. E na porção mais externa do canal auditivo, é uma porção da primeira metade, vamos dizer assim, é onde é produzido o cerume, que é uma secreção de coloração amarelo acastanhado, podendo até ser escura, e que a gente chama de cerume, que é o objetivo da conversa de hoje. Falando basicamente do cerume, a gente já encerrou o outro slide falando disso, vamos seguir. É uma secreção gordurosa, ela tem uma característica viscosa e é rica em enzimas. Essas enzimas fazem a proteção dessa área contra micro-organismos externos, como fungos, bactérias. Tem a retenção de alguns corpos estranhos que tentam entrar no ouvido, eles ficam aderidos como se fosse uma cola mesmo no cerume. É muito comum isso com areia aqui na praia, a gente tem muito isso, né? Geralmente a limpeza é uma limpeza fisiológica e acontece pelo aquele mecanismo que eu já citei, pela descamação da pele. À medida que a pele descama, ela é como se fosse uma esteira rolante e essa esteira rolante ela vai levar o cerume junto. Então qualquer situação que possa empurrar de volta o cerume, isso é muito comum. As pessoas têm um hábito aí de usar o cotonete, colocar dentro do canal auditivo. Esse ato vai empurrar esse cerume de volta e vai manter esse cerume lá dentro, porque essa pele ela para de migrar. E aí é um grande fator gerador da rolha de cerume. E a consistência é uma consistência que geralmente ele é líquido. Quanto mais hidratada a pessoa, mais líquido é. Quanto menos hidratada, mais tendência a ser endurecido. Então aí já vem aquela coisa. Na criança geralmente é um cerume mais líquido, mais grumoso.
e na pessoa de mais idade, no idoso, ele tende a ser mais ressecado. O que é impactação? É exatamente o que eu acabei de falar. A impactação é um depósito de cera, de cerume, no canal auditivo externo, aonde acontece o fechamento total desse canal. Na verdade, assim, o fechamento ele pode ser parcial e ele pode ser visto através de consultas constantes. Geralmente 3 a 4 meses o paciente vem no consultório e a gente faz esse acompanhamento. E quando a gente tem a visualização de um cerume parcial, a gente já remove para que ele não impacte, né? O ouvido da gente ele tem um funcionamento que a gente chama efeito on-off. Ou ele liga ou ele desliga. Quando o cerume atinge aí uma obstrução do canal acima de 95%, geralmente o paciente tem uma sensação de oclusão total. Aquela sensação de quando a gente está subindo a serra, ou aquela sensação de quando entra água no ouvido, quando a gente vai tomar banho de mar, de piscina, de lagoa, enfim. Abaixo de 95%, a sensação que o paciente tem é muito mais a sensação de que tem algo incomodando. A gente chama de sensação de corpo estranho. O paciente que tem acúmulo de cerume constante, ele já tem essa noção. Ele já chega e já diz, olha, está acumulando cera, eu quero tirar essa cera. Então é uma informação que acaba vindo para a gente. Outros sintomas que podem acontecer quando o cerume impacta é a presença do que a gente chama de zumbido. Zumbido é um barulho que existe lá dentro do ouvido. O barulho que o paciente percebe da impactação do cerume é um barulho que é um chiado, como se fosse uma TV fora do ar, um rádio fora do ar, né? E quando esse cerume está muito impactado sob pressão, algumas vezes o paciente pode referir também a sensação de desequilíbrio, de mareio, de tontura, sintomas relacionados à parte do equilíbrio. Quanto à consistência, a gente pode já ter também pela queixa do paciente uma noção da consistência. Quando o paciente tem uma queixa assim de dor, significa que esse cerume já está há algum tempo. Ele pode realmente estar gerando aí uma dor no canal auditivo e às vezes até um quadro irritativo. Outras vezes, pela própria consistência de ser muito endurecido, esse cerume pode machucar o canal ou ficar gerando uma pressão, e essa pressão o paciente refere como dor. Indo já disso que eu falei no slide anterior, a gente vai partir para a parte do diagnóstico, né? Então, como a gente já citou antes, a gente já citou os sintomas relacionados, até com características especiais ali, quando a gente cita da dor e da tontura e tudo mais. A segunda coisa que a gente vai ter para avaliação do diagnóstico é a otoscopia. A otoscopia é o exame do ouvido ou da orelha. É um exame que consiste do uso de um aparelho que chama otoscópio, onde acontece a visualização da orelha, do canal auditivo, da membrana timpânica, através de uma luz com uma lente de aumento. Se observa, falando de cerume, a coloração e, obviamente, o grau de obstrução. Geralmente, os cerumes que são mais claros, eles têm uma consistência mais amolecida, e os cerumes que são mais escuros, a gente acaba tendo uma consistência mais endurecida, algumas vezes até como se fosse uma pedra, né? Uma crosta bem endurecida. Importante na conduta, antes de a gente colocar a mão no doente, para fazer o procedimento da limpeza, da remoção do cerume, revisar algumas características da história pregressa do paciente. E importante é questionar se existem sintomas relacionados a quadros de uma otite média ou de uma otite média crônica. Quais são esses sintomas? Sintomas importantes. Secreção purulenta presente no canal auditivo. O que é isso? É aquele paciente que ele vai referir que eu tenho história de que tem saído pus no meu ouvido, sempre sai pus no meu ouvido, na infância saía pus no meu ouvido. Essa é uma importante informação, porque nesse paciente não deve-se efetuar uma limpeza auditiva. Corre-se o risco, caso o paciente tenha uma perfuração timpânica, de colocar água ou soro fisiológico lá para dentro da orelha média. E aí a gente vai ter consequências bem sérias. Caso esse paciente, associado à história de supuração crônica,
também relate que ele tem uma perda auditiva naquele ouvido, é mais um dado importante que justifica a suspensão do procedimento. E também, caso venha o paciente a informar que ele tem com frequência a necessidade de uso de tratamento para otites. Então esse paciente ele deve ser excluído do procedimento. Aqui uma foto de um cerume amolecido. O que é um cerume de coloração acastanhada? E é um cerume que tem uma viscosidade aumentada. Esse cerume geralmente ele sai tranquilamente com a limpeza. Cerume endurecido, ele fica impactado no conduto auditivo. Aí a gente pode ver o conduto auditivo totalmente presente, com uma massa, né, uma crosta, até de uma característica mais pétrea mesmo, né? Isso dói para mexer, né? E se for colocar água aí, não vai ter, ou soro, não vai ter um resultado. Conduta no cerume amolecido, é aquele amarelado, uma lavagem otológica. É isso que a gente vai falar hoje. A presença do cerume endurecido a gente indica o uso de gotas emolientes. São gotas que devem ser aplicadas nesse canal auditivo de 5 a 7 dias, a critério médico. E em seguida, marcar uma lavagem otológica para que a água ou o soro remova esse cerume que foi diluído com o uso dessas medicações. Materiais, importante o otoscópio. É importante que se faça uma otoscopia. Água morna ou soro fisiológico, aqui é indistinto, pode-se usar um ou pode-se usar o outro. 2 cubas Rin, uma para preparar a água ou soro fisiológico na temperatura que eu já falei, que deve ser em torno de 37 graus. Eu sempre brinco aí que aquela temperatura da água em bebê, né? Para quem já teve bebê sabe bem o que é isso. Quem não teve, é uma temperatura de 37 graus. Usa-se uma seringa, né, a nível de consultório especializado. Nós, otorrinolaringologistas, temos uma seringa própria para isso, uma seringa de 100 ml, 150 ml de aço inox. É um material otorrinolaringológico. A nível da rede básica ou do consultório clínico geral, pode-se usar uma seringa urológica de 50 ml, tem algumas seringas urológicas de 100, mas na ausência delas pode-se usar até uma de 20, vai ser um pouco mais difícil de trabalhar, vai ter que se fazer várias aplicações, mas também funciona. Toalhas para proteção do ombro do paciente, obviamente luvas de procedimento. Álcool 70 ou álcool boricado 2% se usa no final, né? E geralmente uma cadeira, a gente faz isso em posição sentada, não se usa posição deitada. A rotina é o posicionamento, em primeiro lugar, o posicionamento do paciente, o questionamento daquelas questões, aquelas situações que a gente levantou aqui antes ao paciente, a preparação da água ou do soro fisiológico na temperatura que eu já falei, protege-se o ombro do paciente com uma toalha e ajusta-se uma cuba Rin ligeiramente abaixo do lóbulo da orelha, preenchendo toda a superfície do pescoço. O paciente pode segurar com a mão do lado que vai ser lavado o ouvido, ou um familiar, ou algum auxiliar de enfermagem, ou, no caso de crianças, a própria mãe pode ajudar a segurar. Aplica-se uma força moderada, um jato do soro fisiológico ou da água no canal auditivo, e observa o retorno dessa água ou do soro fisiológico misturado ao cerume. Sai uma água de uma coloração amarelada com fragmentos de pele branquinho e cerume mais escurecido, mais acastanhado nessa solução. Procede-se o número de lavagens o suficientes para a limpeza, ou seja, uma seringa maior se faz poucas lavagens, uma seringa menor se faz mais lavagens. O que observa-se é a saída da água limpa. Isso indica que provavelmente a limpeza aconteceu por completo. Por que a gente fala em provavelmente?
porque é importante que a gente valorize a verificação da otoscopia e a presença ou não de cerume residual. Porque na presença desse cerume residual, a gente vai ter a necessidade de aplicar aquelas gotas emolientes, aguardar um período de 3 a 5 dias e novamente o paciente ser submetido a uma lavagem auditiva ou lavagem audiológica, pode-se considerar os dois termos. Após a completa remoção, ou num primeiro tempo, ou caso seja necessário um segundo tempo, recomenda-se pingar 3 a 4 gotas de álcool 70 graus ou álcool boricado a 2%. O objetivo é que a substância, a solução alcoólica, o álcool ali, ele vai fazer com que a umidade no canal seja evaporada. E então esse ouvido fique seco, não precisando aplicar um cotonete ou alguma gaze lá para remover essa umidade. Eu acho que seria isso. É um procedimento simples, é um procedimento que, se observados as questões relacionadas à anatomia, à fisiologia e principalmente alguns dados da história do paciente, é um procedimento que normalmente transcorre adequadamente. E o resultado que a gente observa é um paciente extremamente satisfeito, porque apesar do cerume ser uma coisa muito simples, uma secreção simples que preenche o canal, gera um desconforto muito intenso no paciente, do ponto de vista auditivo, do ponto de vista do fechamento do canal auditivo e também algumas vezes da tontura ou da sensibilidade dolorosa. Eu vou ficar à disposição de vocês para as perguntas, vamos responder as perguntas que estão sendo enviadas. Estamos abertos aqui para os questionamentos, para que a gente esgote aí o assunto nesse tempo que a gente tem à disposição de vocês. Blumenau disse que eles tiveram um caso de cerume em criança e há dúvida se isso é comum. O cerume é comum do ponto de vista de impactação em qualquer idade. Né? É uma secreção que é produzida no canal auditivo em qualquer idade. Nas crianças, geralmente, é mais raro acontecer impactação, porque, como eu falei, a criança ela é mais hidratada que o adulto, geralmente mais hidratado do ponto de vista da secreção, e essa secreção tende a sair de maneira fisiológica. É raro acontecer, mas existem crianças sim que têm impactação de cerume, e uma vez que essa criança tem o diagnóstico da impactação e foi submetida a uma lavagem otológica, ela deve ser acompanhada em 3 a 6 meses para ver se é recorrente essa impactação. E aí, caso seja, a mãe seja informada que volte de rotina para fazer essas limpezas de 3 a 6 meses. Rio dos Cedros perguntou se a lavagem é um procedimento médico. É um procedimento médico. Na verdade, assim, é um procedimento médico que pode ser efetuado, sim, por auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem ou por enfermeiros. O que a gente recomenda é que seja acompanhado por um médico e principalmente que seja feita a otoscopia previamente ao exame. Não recomenda-se fazer uma lavagem otológica numa farmácia, por exemplo, ou sem um acompanhamento médico, e diga-se sem uma otoscopia prévia. Blumenau perguntou: em caso de ruptura acidental do tímpano durante a lavagem, o que fazer? É muito raro acontecer a ruptura da membrana timpânica por uma lavagem otológica. Tá? É uma pressão extremamente alta e as seringas atuais elas não permitem que essa pressão seja executada, porque elas são seringas para uso geralmente ou de aspiração
ou de aplicação de medicamentos, ou de aspiração de secreções, no caso aí a seringa urológica, né? Ou de aplicação de medicações endovenosas ou intramuscular, enfim. Então a pressão que essas seringas hoje oferecem não é uma pressão para romper uma membrana timpânica. Muito raramente pode acontecer. Nesse caso, o paciente vai ter uma dor lancinante, uma dor extremamente forte, e acontece a saída de secreção ceruminosa, aquela que eu já falei, com grumos de cera, associado a sangue na cuba da lavagem. O que geralmente acontece não é a ruptura do tímpano, é uma lavagem otológica feita num paciente que já tinha previamente uma perfuração da membrana timpânica. E aí eu acho que vocês recordam, eu falei um pouco sobre questionar o paciente sobre sintomas ou sinais que ele apresente, que podem dizer que ele tem uma otite média crônica. Né? Aqueles sintomas que eu falei de supuração crônica, de tratamento de otites e de perda auditiva, eles são sintomas que nos levam a pensar que ele pode realmente já ter uma perfuração timpânica. Então, não é aconselhável que esse paciente seja submetido a uma lavagem otológica. Rio Negrinho perguntou: na sua opinião, em crianças com produção excessiva de cerume, seria melhor realizar a lavagem ao invés de utilizar os emolientes? Neste caso é importante, primeiro, o diagnóstico médico, a otoscopia, né, para ver que tipo de cerume. E aí vai-se ter a conduta de acordo com a característica do cerume. Geralmente em crianças, com o objetivo de evitar o procedimento da lavagem, ele não é um procedimento doloroso, mas quem já foi submetido a uma lavagem otológica já sabe como funciona, ele gera uma sensação de borbulhas no ouvido e até algumas vezes uma sensação de pressão no ouvido. E as crianças até mais ou menos 6 anos de idade, eles não têm a noção ainda do que é desconforto, ou seja, pressão e borbulhas no ouvido, e o que é dor. Eles não conseguem separar essa informação na cabecinha deles, então eles têm a sensação de algo ruim e eles descrevem como dor de ouvido. Dizendo a dor de ouvido, eles estão dizendo que tem coisa ruim, que aquilo é ruim. Então muitas crianças relacionam que a lavagem de ouvido dói. E com esse motivo, a gente acaba preferindo o uso de emolientes, que são as gotas, né? A gente pode falar alguns nomes técnicos aqui, nomes comerciais, né? É o Cerumin, Aceratum, Oticerin, né? E observar se o uso dessas gotas emolientes vão dissolver aí essa produção de cerume, que geralmente na criança é uma produção de cerume amarelada, grumosa, e geralmente não é impactada, não é escura. Então pode-se sim, pode-se usar as gotas emolientes desde que seja sobre uma supervisão médica. Blumenau perguntou: como prevenir cerume? O cerume, assim, ele é uma secreção produzida pelo nosso ouvido regularmente, e a gente, na verdade, tem como prevenir a impactação dele. Então, a impactação do cerume a gente pode evitar limpando antes que aconteça o fechamento total do canal. Geralmente as pessoas que têm a impactação de cerume, o tempo médio da ocorrência da impactação é de 4 a 6 meses. Nesses pacientes que têm essa história, a gente pede que eles retornem ao consultório médico, ao posto de saúde, para fazer uma revisão em torno de 4 em 4 meses. Com isso evita-se que o paciente faça a impactação e tenha aqueles sintomas desconfortáveis. Agora, a prevenção do cerume não existe, ele é uma secreção. A gente tem a prevenção da impactação, que pode ser feita dessa forma que eu coloquei. Ninguém fez a pergunta, mas enfim, certamente muitos que estão ouvindo já ouviram falar no cone, no uso dos cones que são colocados na orelha do paciente. São cones feitos de um material
de papel com uma cera, e esses cones eles são acesos, eu poderia dizer, com chama, né? Eles queimam, e tem-se a ideia de que esses cones eles removem o cerume. Isso não acontece. Na verdade, o que sai ali na ponta é o cerume que está bem na parte externa, bem na concha, porque o cone ele não consegue entrar lá na parte mais interna, e dá aquele aspecto de que parece que saiu muito cerume, mas é só uma gordura da pele, o cerume bem diluído, que se encontra bem na parte externa da orelha. O risco, obviamente, além de queimadura, é que a cera desse cone escorra lá para dentro do ouvido e fique aderida à membrana timpânica. É frequente no consultório do médico especializado, do otorrino, a observação de gotas endurecidas de cera aderidas à membrana timpânica, e para essa remoção muitas vezes o paciente necessita fazer uma anestesia geral, pois a membrana timpânica é extremamente dolorida, e a manipulação dessa gota de cera aderida fica impossível sem uma anestesia geral. Então é uma orientação aí para que seja recomendado aos pacientes que não optem pelo cone. Ele não é eficiente, e ainda ele apresenta um risco aí de um problema secundário ao paciente. Balneário Gaivota perguntou: em pessoas que já realizaram timpanoplastia, pode-se realizar a remoção na UBS? É uma bela pergunta. Esses pacientes têm uma história de otite média crônica com perfuração do tímpano. Timpanoplastia é uma cirurgia para a recuperação do tímpano, é uma plástica no tímpano. Ela pode fechar o tímpano, reconstituir o tímpano e o paciente nunca mais ter problemas. Mas, ou esse paciente pode aparecer na unidade básica com o tímpano com alguma perfuração sem a gente saber, ou algumas vezes essa membrana reconstituída ela pode ser um pouco mais fraca do que uma membrana normal. Então esse paciente ele deve ser recomendado a um especialista, um otorrinolaringologista. Ele vai saber ver se o tímpano realmente está totalmente íntegro, se não tem nenhuma microperfuração, ou se existe a necessidade da limpeza por outros métodos. A gente tem a limpeza através de micropinças, a gente tem a limpeza através da aspiração, e isso é efetuado somente pelos médicos especialistas por ser um procedimento altamente delicado. Então a resposta é: timpanoplastia prévia deve ser encaminhado para um especialista. Blumenau está quente, Floripa está quente, o sul está quente, imagina no oeste como não está quente. E aí nessas horas o pessoal busca se refrescar, né? Aqui o mar e a piscina, aí no Planalto a piscina, a lagoa, o rio. E aí é importante lembrar que a entrada de água no canal auditivo com presença de cerume pode gerar uma infecção no ouvido. E essas infecções são extremamente dolorosas, e é bem comum agora no verão, em função de as pessoas buscarem se refrescar, a presença de otites, a gente chama de otites externas. Elas geralmente acontecem por a contaminação por água da cera ou do cerume impactado, levando a um quadro de uma dor extrema no canal auditivo, que deve ser tratada pelo médico, mas que gera um desconforto para o paciente muito grande. Bom, vou me despedir de vocês. Meu nome é Juliano Cardoso, eu sou otorrinolaringologista em Florianópolis e atuo na Secretaria da Saúde como médico da Comissão Especial de Regulação, e ficamos à disposição de vocês caso precisem aí para alguma questão.
Desejo a todos aí um bom final de semana. Que o pessoal lá de cima ligue o ar-condicionado, porque não está dando para aguentar. E que todos aproveitem aí o final de semana junto com seus familiares.